Vamos para mais uma oportunidade, de crescimento, mais uma oportunidade de adquirirmos a visão certa, sabedoria. Sempre que o Senhor fala conosco, as mensagens que Ele nos dá, tudo tem propósito. A palavra de Deus nunca é enviada sem propósito. Então, deixa isso entrar dentro de você. E a gente precisa entender que o que Deus fala, e para o que Ele nos chama, Ele não muda de ideia. Diga comigo, Ele não muda de ideia. Então, se Ele fala com você hoje e você não ouve, você pode voltar aqui daqui 10 anos que Ele vai falar a mesma coisa com você. Ele não vai mudar de ideia. Quando Ele chamou Jonas e mandou Jonas ir para Nínive cumprir com aquilo que Deus estava determinando, Jonas tentou fugir daquele propósito, daquela direção. E aí tem toda aquela história, né? Entrou no barco, pagou a passagem, foi para a direção errada. Veio uma grande tempestade. Daquela grande tempestade, estou resumindo, daquela grande tempestade, lançaram Jonas ao mar. Por misericórdia, o Senhor fez um grande peixe e o engolir. Ele clamou pedindo misericórdia, socorro, misericórdia a Deus. Deus fez com que o peixe o vomitasse na orla da praia. E quando ele foi vomitado na orla da praia, ele escutou a voz do Senhor segunda vez. Diga comigo, segunda vez. O que ele escutou na segunda vez? A mesma coisa que ele escutou na primeira vez. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim ou não? Então não perca tempo. Não perca tempo. Você pode sentar e participar de um culto e não ouvir nada. E como eu disse a semana passada, para cada dia de incredulidade do povo de Israel no deserto, gerou um ano. 40 dias de incredulidade, levou para quanto? 40 anos. Você vê como um dia é importante. Como um dia pode definir um ano. Um dia. Então nunca mais trate um dia como um dia, porque um dia pode definir um ano, 40 dias de incredulidade pode definir 40 anos no deserto. Então a gente não pode brincar. E hoje nós vamos falar de algo extremamente sério, porém não é do conhecimento de todos, mas muitos já têm esse conhecimento e mesmo tendo o conhecimento não o pratica. E aí é um outro problema sério. Nós vamos falar sobre abertura de útero. O primogênito, ele é chamado de abertura de útero, porque é o começo da geração. O primogênito é o começo de uma geração. E o que acontecia? Eu vou começar lendo aqui por Gênesis, que diz assim, ó. Diga essa palavra comigo. Na manhã seguinte. Repita mais uma vez essa palavra comigo. Na manhã seguinte. Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Esse texto fala de prioridades e primícias. Quando diz na manhã seguinte, na manhã, se eu voltar ao capítulo 17, o capítulo 17 fala quando Deus mandou circuncidar, que ele se circuncidasse e circuncidasse o povo, ou seja, era uma marca, uma aliança que seria feita com Deus. Está escrito assim, no mesmo dia ele fez. Diga essa palavra comigo, no mesmo dia. Aqui
Na manhã seguinte, cortou a lenha para o fogo do sacrifício. No dia seguinte, e saiu, fazendo o que Deus havia feito, né? Ou mandado. O problema é que, às vezes, Deus fala conosco, a gente nem se preparar, nem cortar a lenha, a gente corta. Quanto mais fazer o que Deus está pedindo. Esse era o maior teste da vida de Abraão. E esse teste, ele veio após Abraão ter recebido o filho prometido, após a longa espera daquele filho, do qual era o sonho, era o filho da promessa, aquele filho era as primícias para que tudo que Deus havia prometido a Abraão se cumprisse. Mas aí Deus vem e faz o que com Abraão? Faz um teste com ele. Vai e pede aquele filho em sacrifício. Por quê? O que Deus queria com aquilo? Deus queria saber o quanto Abraão o amava, o quanto Abraão confiava, o quanto a que limite a fé de Abraão poderia ir, o quanto confia. O que Deus pediu era como se contrariasse tudo que Deus havia pedido, ou prometido a ele. É como se fosse contra tudo aquilo que Deus havia prometido. E agora, mesmo sendo contraditório, eu confio ou não confio? Mesmo o que está acontecendo na minha vida sendo contraditório àquilo que Ele me prometeu, eu confio ou não confio? Aquele filho, ele cresceu, ele passou anos com aquele filho, se apegou àquele filho, e aí Deus vem e pede aquele filho em sacrifício. O que ele faz? No dia seguinte, ele se levanta e vai. No dia seguinte. E aí tem muita coisa envolvida, que não é o tema de hoje, tá? Não é o tema de hoje. Lembre-se que o menino perguntava para ele: pai, cadê o cordeiro? Cadê ele? Ele liberava aquela palavra poderosa. Qual é? Deus proverá. Deus proverá. Olha que coisa linda. Deus proverá. E outra coisa mais forte é o quanto ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse, Deus devolveria aquele filho. Deus ressuscitaria. Quer dizer, eu confio em Deus. Não há prejuízos. Aí vamos lá, para você entender aqui. Nós começamos falando de abertura de útero. O Senhor disse a Moisés, diga comigo: consagre a mim todos os primeiros filhos dos homens dos israelitas. Aliás, todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais. O que está escrito? Consagrem a mim. Consagrem a mim. E é isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os filhos homens e todos os machos das primeiras crias. Diga comigo: pois pertencem ao Senhor. Olha como é forte isso. Eu vou dar a vocês a terra dos cananeus, onde os cananeus vivem, mas é o seguinte: quero as primícias de tudo. Vou dar a vocês, mas quero as primícias de tudo. Vou dar a vocês, mas quero as primícias de tudo. Onde é o ponto de partida disso? Enquanto os primogênitos dos egípcios, na libertação da escravidão, foram mortos, os dos israelitas foram preservados,
por causa do sangue nos portais. Então, a partir de então, como eles foram salvos, preservados, então eles pertenciam ao Senhor. Eles pertenciam, inclusive os pais, né, as primeiras crias dos animais, os filhos, pertenciam ao Senhor. Já eram consagrados ao Senhor. E consagrar significa, diga comigo, santificar, separar. Separar uma coisa ou pessoa de todos os propósitos, diga comigo, e dedicar única e exclusivamente a Deus. E você vai entender a importância disso. Você vai entender o que gera isso na vida de um homem. O primogênito é chamado abertura de útero. Diga comigo, porque é o começo da geração. Então, se o primogênito é consagrado, a geração vai ser consagrada. Se o primeiro é consagrado, o resto será consagrado. A Bíblia diz que se as primícias é santa, a massa também é. Se a raiz é santa, o fruto também é. Está entendendo ou não? Sim ou não? Dar as primícias é abrir o útero e torná-lo altamente fértil, frutífero, abundante. Diga comigo, é gerar mais. Atrair um derramar de bênçãos e o começo de uma nova geração, geração cabode, geração de glória. Por isso é tão importante você consagrar as primícias ao Senhor. Do que? Vou falar sobre tudo isso. O que é consagrar as primícias ao Senhor? Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma, consagre a mim seu primeiro filho. Não retenha nada. O que acontece com as pessoas por falta de entendimento? O que acontece é que muitos acreditam que o que é seu, e não é. Nem o filho é seu. O filho foi confiado a você. Ele não é seu. Do mesmo jeito que ele dá, ele tira. Qualquer coisa. Nem o espírito que há em você é seu. Se Deus recolher esse espírito, vai ficar só o corpo aí. E ele vai voltar para o pó. Então, as pessoas não entendem que a Bíblia diz assim, tem um versículo inclusive que o Senhor fala assim: a terra que eu estou colocando a vocês não podem vendê-la porque a terra é minha. Tudo que há nos céus e na terra pertence a Ele. Então nós precisamos entender que tudo é Ele. E aí o que Deus nos ensina? Aprenda a consagrar as primícias, os primeiros ao Senhor, e todo o resto será abençoado. Todo o resto será consagrado. Todo o resto é uma abertura de útero. É uma geração de bênçãos. Quando nós falamos dos animais, nós estamos falando do financeiro, porque os animais eram as primeiras crias. As colheitas eram as primeiras. Então quando eles consagravam os primeiros ao Senhor, e eu vou mostrar para você que os primeiros não podiam nem ser usados para o trabalho. Consagre a Deus seu primeiro filho. O primeiro filho pode ser muita coisa. Diga comigo, uma venda, um negócio, uma empresa, e aí vai. E aí vai. Tragam ao santuário do Senhor. Diga comigo, traga ao santuário do Senhor, que é a casa do Senhor. Se eu mudar a tradução, vai estar casa do Senhor. O seu Deus, diga comigo, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. O melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Tragam as primícias dos frutos de sua colheita à casa do Senhor, seu Deus. As primeiras crias de todos os animais, diga assim, me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias
de seus rebanhos, de seus bois e ovelhas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado e de suas ovelhas e de suas cabras, diga comigo, já pertencem a ele. É mais ou menos assim, como a pessoa, por exemplo, quando a pessoa fala do dízimo, dízimo você dá a Deus ou você devolve? Tem gente que acha que dá, e você não dá, você só devolve a Deus. Tá? Olha o que nós lemos, você não dá o que é dele já, ninguém pode dar o que é dele, ó, já pertencem a ele, já são dele. Então nós damos aquilo que é nosso por direito, agora o que é dele, nós só devolvemos a ele. Tem coisas que já são consagradas, inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? Os dízimos são santos. O que é uma coisa santa? Separada, consagrada ao Senhor. Pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel, e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Você vê, no dia que feri mortalmente todos os egípcios, consagrei a mim. Quer dizer, os filhos dos egípcios foram mortos, mas os de Israel foram consagrados e não pereceram, então eles se tornaram do Senhor. Separem para o Senhor seu Deus os machos, já estou lá em Deuteronômio, comecei em Gênesis, os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Diga comigo, não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosquinhe as primeiras crias das ovelhas. Não use para trabalhar no campo, porque eles são do Senhor. Não use para trabalhar, eles já são separados e dedicados ao Senhor. Olha que coisa, não use para trabalhar. Ele tem um destino certo. Eles são consagrados ao Senhor. O que é consagrado ao Senhor, você não usa para absolutamente nada, porque é santo a Ele, é consagrado a Ele. E aí, talvez tenha aquela pessoa que fala assim, mas é meu, não é seu. Tanto é que essa é a mentalidade que faz com que saia da sua mão e vai para a mão do outro. É essa mentalidade que tira da tua mão. É essa mentalidade que faz com que a riqueza mude de mãos. Porque todos têm a oportunidade de honrar a Deus, reconhecer a Deus e dar as primícias ao Senhor. E então chegou o tempo da oferta da purificação, como era exigência da lei. Agora eu estou em Lucas, Novo Testamento. Exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, diga comigo, será o quê? Consagrado ao Senhor. E aí, né, Jesus é o primogênito do céu e o primogênito na terra. Deus deu o primogênito a José e José e Maria foram e consagraram o primogênito. Por isso que José e Maria, que receberam Jesus, foram e apresentaram, consagraram o Senhor no templo. Essa é a lei das primícias. As primícias, olha que lindo isso aqui. Diga comigo, honra o Senhor com tua fazenda. O que é a tua fazenda? Teus bens, tua riqueza. Tua riqueza. E com, diga comigo, as primícias, com as primícias, os primeiros, o melhor, os primeiros de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vão transbordar, vai encher os teus celeiros, vai transbordar a tua vida, os teus lagares vão transbordar. Hoje, as pessoas
gostam, né, de estudar, querem estudar os princípios, o livro de Provérbios, a sabedoria de Salomão, como se simplesmente o versículo por versículo fosse o suficiente para mudar a vida de alguém. Eu sempre digo uma coisa que muitos precisam entender. Já viu muita gente motivada, já viu muita gente super animada, pessoas, eu digo, a palavra que eu uso, digo motivado não é abençoado. Não quer dizer nada. Porque uma coisa é você ser motivado, outra coisa é você ser abençoado. Outra coisa é a bênção do Senhor te acompanhar. E as pessoas querem extrair aquilo, pega aquilo, frase de efeito, pega o versículo, traz, mas não entende o princípio disso. Que a bênção está no princípio. Honra o Senhor. Honra o Senhor com as primícias. Honra o Senhor com os primeiros frutos. Honra o Senhor com as primícias. Dar as primícias é honrar a Deus. Essa atitude atrai abundância. Diga comigo, essa atitude atrai abundância. Um transbordar de bênçãos. E é o que justamente esses homens, aí você vai lá para 1 Crônicas 29, olha o que Davi fez. Olha o que Davi fez. A abundância, a riqueza de Davi honrando ao Senhor, não simplesmente, né, como a igreja primitiva, não simplesmente com seus recursos, mas primeiro se doando. Primeiro, Davi, a gente sempre diz e estuda a história dele, você vê que Davi foi o cara que amou a Deus acima de todos os amores terrenos, acima do próprio reino. É um grande exemplo. Aí você vai para 2 Crônicas 7, você olha 7:11, você olha Salomão honrando ao Senhor, construindo o templo para o Senhor, dedicando de forma estrondosa o templo para o Senhor, e a glória de Deus derramando no lugar e sobre a vida deles. Primícia significa, diga comigo, primeiros frutos, primeiras produções, diga primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeira alegria, começo de tudo. O que nós estamos fazendo aqui hoje pela manhã? Nós estamos dando as primícias ao Senhor do nosso dia e da nossa semana. O que nós fizemos em primeiro lugar hoje? Nada. Nós viemos para dar as primícias ao Senhor. As primeiras horas do dia, o primeiro dia da semana, já estamos consagrando a nossa semana, dando os primeiros, porque tudo na nossa vida não é simplesmente, não adianta você vir aqui e você dizer, eu sou dizimista fiel, para começar, dízimo não é seu, tá? Você precisa entender isso. Dízimo não é seu, dízimo você só devolve. Dízimo todo mundo, você sabe que é dizimista, né? Você sabe que todos são, né? Uns são na igreja, outros são Pogiota, outros são no banco, no Santander, no Bradesco, na Droga Raia, né? Na funilaria, na troca de cheque. Dizimista todo mundo são. Faz os cálculos, você vai ver que você é mais do que dizimista, quem não é. Pode observar. Faz os cálculos, você vai ver que se dizimasse, você estava lá na frente e sobrando muito mais para você. Mas muitos não são, porque não creem. Ou diz, não dá, porque não entenderam, porque não acreditam realmente no que está escrito. Deus não precisa dos primeiros frutos. Diga comigo, é nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. Você acha que Deus precisa dos primeiros frutos nossos? Somos nós que precisamos dele. Nós precisamos da bênção dele. Simplesmente é dado a nós a oportunidade de honrá-lo. Imagine você que fosse seu, né? Se coloque no lugar de Deus, tudo é teu, e você confia o que é teu a alguém para administrar, e essa pessoa não reconhece que foi você que deu a ela, que é teu, que você é o dono de tudo, ele quer mandar no que é teu, ele quer ditar regras para aquilo que é teu. Às vezes uma coisa mínima, ele não faz por quê? Porque, ou seja,
a incredulidade, o egoísmo, mas é teu, é dele já. É a mesma coisa, vamos falar de dízimo, né? Vamos falar de dízimo, que é uma coisa tão simples. Pega um pedação de bolo bem bonito, bem gostoso, eu presentei para você com um pedação de bolo lindo, um bolo enorme, não, um pedaço não, um bolo enorme, e eu falo assim, eu só quero uma pequena fatia. Aí você vira para mim e diz assim, não, de jeito nenhum, é todo meu. O que é isso? Espera aí, querido, eu dei a você uma fatia. O que você diria? Você não teria que falar assim, não, não é uma fatia, é uma, duas, quanto quiser. Por quê? Porque é dele. Ele te deu. E ele te dá muito mais. Só que muitos não entendem isso. E acabam agindo de forma egoísta, de forma medíocre. E limita o fluxo de unção, poder, de prosperidade e abundância sobre a sua vida. Deus, Ele já é abençoado. Ele não precisa, somos nós que precisamos de bênçãos. Não muda nada para Ele. Tudo o que Ele nos orienta a fazer é para nos abençoar. A bênção vem pela ação da fé. Ele não precisa, é dele. Ele, se Ele não puder contar comigo, Ele usa outro. Você sabe disso. Você sabe, se Ele não puder contar comigo, Ele usa outro, Ele levanta outra pessoa. Então, eu preciso entender que sou eu que preciso dEle. Eu que preciso da bênção dEle. Eu que preciso honrá-lo com as primícias, porque quando eu honro, mais bênção, vai transbordar os teus celeiros e os teus lagares. Abundância haverá sobre a tua vida. Agora imagine você, nós começamos a leitura com Abraão, certo? Imagine você, o que Abraão provou e ali ele definiu a vida dele? Porque eu sempre digo uma coisa, ele esperou por anos aquele filho, anos, ele perseverou aguardando aquele filho. Deus deu aquele filho, realizou o seu sonho, o filho cresceu, ele conviveu com aquele filho. Agora de repente Deus vem e pede aquele filho. Ele já estava apegado àquele filho, ele já tinha desfrutado daquilo. Como é que eu vou dar aquilo que já está no meu coração? E o que ele mostrou a Deus? Que ele amava Deus acima daquele filho. No dia seguinte ele levantou e foi. O que ele mostrou para o Senhor? E o que está escrito? Tem uma coisa linda que eu não estou falando aqui, até porque não é parte do sermão. Que quando ele foi para oferecer esse filho ao lugar indicado, duas coisas são marcantes aqui. Uma, que ele pede aos servos, ele parou no pé do monte e ele disse assim: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar o Senhor e voltaremos. Como é que ele sabia que ele ia voltar com o menino? Porque ele disse: eu vou e voltaremos. Por quê? Porque no Novo Testamento fala que ele acreditava que mesmo que ele fizesse, Deus ia ressuscitar, trazer de volta. Isso é fé. Segundo ponto importante, quando ele se preparou para fazer aquele sacrifício, que não teve limites, quando ele se preparou e foi para sacrificar o menino, o Senhor falou: não toque no menino. Aí veio a voz do Senhor segunda vez, diga essa palavra, segunda vez. Por que a voz do Senhor veio segunda vez? Porque ele foi capaz de ouvir a primeira. Está entendendo ou não?
Ele foi capaz de ouvir e obedecer a primeira vez, porque quando você não obedece na primeira, por que ele vai falar com você na segunda? E se ele falar com você na segunda, é para falar a mesma coisa, para repetir a mesma coisa, que ele já te mandou fazer. Então, e sabe qual foi a voz que ele ouviu? O que ele ouviu a segunda vez? Por causa dessa sua atitude, eu vou te abençoar grandissimamente, porque você não negou a mim o seu único, o seu filho amado. Porque o outro ele já tinha mandado, então ele tinha aquele filho, ele estava pegado àquele filho. Agora, por causa disso, eu o abençoarei grandissimamente. Aquela atitude definiu. Porque o que a Bíblia ensina aqui? Fé sem obras é o quê? Morta. Vamos lá. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas obras ou de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Como vem a fé, diga comigo, por si mesma, a menos que produza boas obras, o que está escrito aí? Não tem fé de sentimento. Não existe fé de sentimento. Porque se a fé não me move às obras, ela é morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Diga comigo, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Diga comigo, até os demônios creem nisso. E tremem de medo. Então não tem vantagem você crer em Deus. Porque os demônios creem. A fé só de crer é fé dos demônios. É fé dos demônios, não tem vantagem alguma. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem obras, lê aí por favor. É o quê? Inútil. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vocês não lembram disso? É o que Tiago está dizendo. Ele foi considerado justo por suas ações, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Como vem, sua fé e suas obras, diga comigo, atuaram juntas. E assim, as ações, diga comigo, tornaram a fé completa. Sempre que você quiser identificar que nível está a tua fé, olhe para as tuas ações. Olhe para as tuas ações, elas vão responder. E sai dessa história religiosa, eu sou tão bom para os outros, sai disso. Está cheio de gente bom para os outros que está no inferno. Tá bom? Está cheio de gente aí que sabe fazer caridade melhor do que você. E está no inferno. Esquece isso. Vamos ser mais lúcidos e parar de sermos emocionais e religiosos simplesmente. Eu preciso muito mais do que isso. A fé que Deus realmente trabalha para que a gente viva, é uma fé impactante. É uma fé poderosa que traz realmente resultados poderosos para a vida da gente. Aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Mas como é que ele creu em Deus? Ele creu na voz, na direção. Ele obedeceu o que Deus mandou. Ele creu no que Deus mandou ele fazer, que ele não sofreria aquele prejuízo, que Deus era poderoso para... Tinha uma promessa. E ele disse, eu mesmo não entendendo, eu acredito que tem um propósito nisso. Deus não vai deixar de cumprir a promessa. Ele me prometeu esse filho, tem promessa em cima desse filho, agora ele me pediu esse filho. Que contradição é essa? Não, ele creu. Mesmo não entendendo, ele creu. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo.
ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos, leia aí por favor, e não apenas não somos declarados justos pelo que nós falamos, simplesmente, ou pelo que nós fazemos. As duas coisas têm que estar juntas, fé e obras. Raabe a prostituta é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e fez sair em segurança por um caminho diferente. Que Raabe, uma prostituta, passou na frente de muita gente, de muito religioso. Por quê? Porque Raabe, ela não fazendo parte do povo hebreu, ela só de ouvir falar no que Deus vinha fazendo e no que Deus havia prometido àquele povo, ela acreditou. E quando os espias entraram para espiar a terra, ela acolheu. E ela disse: eu sei que Deus entregou Jericó nas mãos de vocês. Eu sei que Jericó é de vocês. Você vê, ela não fazia parte daquele povo, daquela fé, daquela cultura. Mas ela acreditou, e a crença dela, a fé dela, levou ela a acolher os espias na casa dela, esconder os espias na casa dela, e isso trouxe salvação a ela e a sua família, e ela passou a seguir, o povo de Deus. E para quem não sabe, Jesus é descendente de Raabe. Ai, bispo, agora me chocou. Então, você vê, Você vê. Excesso de religiosidade e santidade pode complicar a vida de algumas pessoas. Complicar tremendamente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, diga comigo, também a fé sem as obras está morta. E como é que você prova essa fé? Em cada atitude sua. Como é que você serve a Deus? O que você dá na primeira hora do dia a Deus? O que você tem dado a Deus das suas 24 horas? Como você louva, como você adora? Você serve a Deus na zona de conforto, no comodismo, na preguiça? Serve da forma que lhe é conveniente, ou você tem sacrificado e cortado na carne para fazer a vontade de Deus? Reflita e mais, o resultado vai aparecer na ponta. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, da nossa vida, do nosso tempo, é dar honra ao Senhor de toda a terra. Primícias da nossa vida, da nossa renda, de tudo que é nosso, os primeiros é dele. É deixar claro o lugar especial que Deus ocupa em nossa vida. O Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida. Eu estou deixando isso claro. Acabei de dizer a você aqui que Abraão provou: amava mais o filho ou amava a Deus? O que ele mostrou com a atitude dele? Amava mais o filho ou a Deus? O que Davi provou? Amava mais o reino, amava mais ou a Deus? A Deus. Amava, eu amo, mas amo a Deus acima dos meus amores. De todos os meus amores. E esse é algo que devemos buscar profundamente. Porque Deus, a Bíblia nos ensina, que Deus, Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. E ponto final. Ele não ocupa segundo lugar. Quando você deixa Ele para segundo, você que fica. Quando você deixa Ele para segundo, é você que fica. Porque Ele não ocupa. Ele não ocupa o segundo lugar. Você vê que o diabo, a rebelião, foi a tentativa de usurpação da posição divina. Ele almejou o lugar que pertencia a Deus. O que acontece hoje? Ele continua tentando e trabalhando para ocupar através de domínios, corações e mente, através de situações que o Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida. É o alvo. Ele não pode atingir Deus, mas Ele pode nos atingir e tenta atingir através de nós. Quando você permite, que algo ocupe o primeiro lugar, saiba que é satânico, é um agir do diabo.
Por que ele perdeu a sua glória? Porque ele tentou tomar o lugar de Deus. E o que ele tenta fazer conosco? A mesma coisa, que coisas tomem o lugar de Deus na nossa vida. Coisas, pessoas, tempo. Abraão, ele sacrificou, ele dispôs a sacrificar aquele filho, mostrando a Deus, com as suas ações, como nós lemos, que Deus, deixando claro o lugar de Deus na sua vida. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Quando José foi para a cadeia, quando a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, tentou seduzi-lo, ele foi assediado violentamente, ele não se deitou com ela, mostrando o seu temor e o seu amor a Deus. Foi por amor a Deus. Jamais, tanto é que ele fala, jamais cometeria esse pecado contra o meu Senhor e contra o meu Senhor, que era o marido dela. Era o temor e o amor a Deus. Quando os 3 jovens lançados na prisão, Misael, Ananias, o Sadraque, Mesaque e o Abednego foram lançados, né, na fornalha ardente, foi para não ceder, não permitir que algo tomasse o lugar de Deus na vida deles. E aparentemente ia ser o fim para eles. Não, mas eles mantiveram a posição até o final. A mesma coisa quando Daniel se recusou a comer da comida do rei. E eu estava falando sobre isso nessa semana, né? Orando sobre isso, nós vamos orar amanhã às 6h30 na live sobre isso. E amanhã eu quero fazer orações nesse propósito específico. Você sabe que nós estamos numa mudança de época e numa mudança de estação. Nós estamos vivendo um tempo que é uma mudança de ciclo aí. Essa mudança de ciclo, essa mudança de época, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus. Nada. Deus deu a revelação a Daniel de tudo que ele ia fazer futuramente e está fazendo agora. Fazendo agora. A revelação de Daniel, eu lembrei porque nós tocamos aqui em Daniel, não veio do dia para a noite. Veio naqueles 3 anos, começou ali naqueles 3 anos que ele decidiu não se contaminar e não se tornar impuro. Aquilo trouxe poder para a vida dele. Aquilo trouxe, que é o que nós vamos orar, fez dele e dos 4 jovens, diga comigo, 10 vezes mais sábios. Então diga uma coisa a mim, uma pessoa que é 10 vezes mais sábia, ele não está 10 vezes à frente? Sim ou não? Uma pessoa com 10 vezes mais sábia, ele está 10 vezes à frente. Ele pode estar 10 anos à frente, assim como tem pessoas 10 anos atrás. 10 anos atrasado, tem gente 10 anos atrasado, e era para estar, no mínimo, atualizado, mas tem gente 10 anos à frente. E como eu recebo isso? Você vê que quando ninguém pôde revelar, e eu quero orar por isso, quando eu lia sobre isso essa semana, eu falei, não, olha que coisa linda. Daniel diz assim, louvado seja o nome do Todo-Poderoso, a sabedoria e o poder pertencem a Ele. Diga comigo, Ele muda épocas e estações. Diga, Ele muda épocas e estações. Está sendo agora, está acontecendo uma mudança de estação, está acontecendo uma mudança de tempo. Olha que lindo. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Dá sabedoria aos sábios, não sabe, os sábios da Babilônia estavam perecendo. Estavam todos sendo exterminados, porque sabedoria por sabedoria, sabedoria humana, sabedoria deste mundo não serve para nada. Eu preciso da sabedoria de Deus.
Eu preciso saber o que Deus está fazendo. Por isso que é essa oração que nós estamos fazendo sem cessar. Diga: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, diga: não me deixe de fora. Diga: Senhor, não me deixe de fora. Há uma mudança de tempo, há uma mudança de ciclo, há uma mudança de estação. Ele revela coisas profundas e ocultas. E aí ele vem e diz assim: te louvo, meu Deus, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelou o futuro, revelou o que estaria acontecendo, inclusive o que está acontecendo agora. Então eu preciso, você vê que Deus pode me colocar 10 vezes à frente, Deus pode me colocar 10 anos à frente, porque Ele tem revelações, Ele tem informações que nós não temos. E aonde eu vou receber isso? Porque previsões naturais, uma atrás da outra, está sendo contrariada. Uma atrás da outra, nenhuma bate. Nenhuma bate. Quando falar vai ser assim, daqui a pouco muda tudo. Amém, pessoal? Vamos voltar aqui. Os apóstolos foram presos e açoitados porque importava antes obedecer a Deus. Olha o que Pedro fala. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, diga comigo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que ele estava falando aqui? Foi proibido, não fale desse Deus, está proibido pregar isso aqui, você está proibido falar desse nome aqui. Foram presos, foram açoitados, e eles voltam e dizem o quê? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Quem está nessa fé? Para pensar. Porque se você não se preparar, você não suporta. Tem uma mudança de tempo aí. Deus tem falado conosco sem cessar. Como a semana passada, há uma porta nos céus aberta. Diga comigo, porta no céu. Abre portas na terra. Mas Ele diz, sobe aqui. Você tem que subir, filho. Você tem que subir. Se não elevar o nível, não consegue. Se não elevar o nível, se não subir espiritualmente, vai fazer como o sábio da Babilônia. É sábio, mas está perecendo. Tem estudo, tem ciência, tem cultura, mas está perecendo. Porque falta a sabedoria, falta o poder de Deus sobre a tua vida, falta revelações de Deus para a tua vida. Falta colocar Deus no lugar dele, primícias, primeiro lugar. Não é a sobra do teu tempo, não é a sobra do teu dia, não é a sobra da tua adoração, não é a sobra do teu dinheiro, dos teus recursos. Não, quando você coloca Deus como sobra, você que fica como sobra. Você que fica com o resto. E Ele não tem, nós fomos chamados para ser as primícias de Deus. Diga comigo, nós fomos chamados para ser as primícias de Deus. Nós também somos os primeiros dEle. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Todas as coisas, tudo que precisamos para viver, comida, bebida, roupa, provisão, moradia, tudo, saúde, energia, tudo. Porque há um fluxo sobre nós, dá um fluxo de unção, de poder sobre nós. Diga comigo, primeiro no grego é próton, que significa primeiro em tempo ou lugar. Em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, influência, honra, líder, principal. Isso é primeiro. No hebraico significa primeiro, diga começo, principal, princípio, parte principal, melhor parte selecionada. Quando nós praticamos esse mandamento, esse princípio bíblico, nós nunca nos frustramos. Não há frustração para a tua vida. Aonde há frustração?
Quando você não pratica, quando você prioriza outras coisas, coloca outras coisas em primeiro lugar na sua vida, aí vem as frustrações. É por isso que nada se completa. Sempre estão frustrados. Se Deus não ocupa o primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossa vida. Quando Ele não ocupa o primeiro lugar, vai haver um desequilíbrio. Tanto é que eu vou dizer, vou pedir a vocês, eu estou fazendo trabalho com casais. Quem tiver problema, depois não me procure com ajuda. Viu? Não me procure. Sabe por quê? Vou dizer, a vida é feita de oportunidades e prioridades. Tá? O trabalho com os casais que nós estamos fazendo na terça-feira é para abençoar. Os casais mais ajustados que vivem uma vida abençoada estão aqui. Não é porque é para restaurar casamento. Nós estamos falando de um casamento extraordinário. De elevar o nível, de elevar o padrão. De viver realmente o sobrenatural. Uma pessoa me mandou uma mensagem e disse assim para mim, depois de 40 anos de casamento, você pode pensar assim, o que mais você tem que aprender? A pessoa diz assim, o senhor não tem noção o quanto nós temos aprendido e o quanto nós temos sido abençoados. O senhor não tem noção disso. O quanto tem feito bem a nós. Por que o senhor está tocando sobre isso? Porque eu vou tocar num ponto importante agora. Tudo na vida da gente tem a ordem certa. E no trabalho dos casais, primeiro, diga comigo, Deus. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Se Ele não ocupa o primeiro lugar, primícias, mas não é de boca. Ai, Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar, você não fala com Ele pela manhã, você não separa tempo para vir adorá-lo, você não separa o primeiro dos teus recursos, daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, você não consagra aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, você não consagra, não lembra dEle, colocando verdadeiramente com ações, com atitudes em primeiro lugar. Muitas vezes é só de boca. Segundo lugar, diga comigo, família. Partindo do princípio esposo e esposa. Eu disse nessa última terça-feira, Deus criou o homem, Deus criou o jardim do Éden, Deus criou tudo, era um paraíso, tinha toda abundância, tinha riqueza, tinha ouro, tinha pedras preciosas, era um tesouro, era o paraíso. Ele olhou e disse assim, ficou bom, tudo bom. Aí no sexto dia ele diz assim, tudo ficou muito bom. Aí de repente ele olha e diz assim, mas isso não é bom. O que não era bom? O homem sem a mulher. Você vê, e eu estava dizendo, olha que coisa incrível. Isso mostra que não importa quanto de riqueza você tem, não importa se você julga que você tem tudo. Se faltar esse amor, se faltar esse complemento, porque é complemento, se faltar, nada vai estar bom na tua vida, não vai estar completo, não vai estar perfeito. Porque Ele criou tudo, Ele disse, ficou bom, depois Ele disse, ficou muito bom, mas ainda faltava, o principal veio por último, o melhor veio por último, que é quem? Então palmas para vocês. Então, o marido está do lado da esposa e diz assim, você é o melhor da minha vida. Diga, você é o melhor da minha vida. O melhor. Por isso que desde o primeiro dia eu estou trabalhando isso. Porque o maior patrimônio que você tem não é o seu recurso financeiro. O maior patrimônio que você tem não é a sua conta bancária e nem os bens que você tem. Não é, está longe de ser. O melhor, o seu maior patrimônio, o seu maior, que hoje tem muitos milionários que daria tudo para ter. Uma família abençoada, estruturada. Um amor de verdade. Não paixão, porque paixão passa. Viu? Paixão é coisa de adolescente. Paixão gera estresse, você sabe, né? Tem adrenalina, gera estresse, tem uma série de coisas que já... Mas amor verdadeiro. Que amor resiste. Paixão passa. Você sabe que estatisticamente paixão dura no máximo 2 anos, você sabe disso, né? No máximo 2 anos. E ó, foi. E aí se o relacionamento é só paixão,
Foi também. E eu estava falando da diferença de contrato para aliança. Casamento de contrato, não está bom para ambas as partes, vão fazer o quê? Faço outro. Rasga o contrato. Agora, aliança não. Aliança, porque Deus, diga comigo, Deus não tem comigo contrato. Diga, Deus tem comigo aliança. E Ele não quebra aliança. Sabia? Ele não quebra aliança. Porque se fosse só contrato, nós estava frito. Porque o tanto que você descumpre cláusula do contrato. É ou não é? Todo dia você está quebrando cláusula do contrato. Entendeu? Aí não tem daquela. Isso aí está igual aqueles contratos de casa, de financiamento. Depois não importa quanto você pagou direitinho. Você quebrou as últimas lá, acabou. Ou aqueles acordos para pagar a dívida que você faz. Agora você não pagou certinho, então agora você vai ter que pagar tudo de uma vez. Não, Deus tem conosco aliança. Perdemos, deixa aí por favor. Perdemos o propósito da nossa existência, fomos feitos à sua imagem e semelhança, fomos criados para Ele e só funcionamos bem com Ele. Ô bispo, o senhor falou da mulher, tem também, nós falamos, talvez eu fale um pouco mais sobre isso na terça-feira que vem, sobre você amar e conquistar a mesma mulher todos os dias. Beber da tua fonte e não de fonte contaminada. Viu? Beba da tua fonte, não de fonte contaminada, e conquiste a mesma mulher todos os dias. Aí que está a beleza do negócio. Se as primícias, diga comigo, se as primícias são santas, diga também a massa o é. Diga, se a raiz é santa, também os ramos o são. Se as primícias são santas, a massa vai ser. O fruto disso será. Se a raiz aonde tudo começa é santo, o fruto vai ser. Por isso que às vezes muitos não entendem que está contaminando a raiz. Contamina a raiz, contamina o fruto. Contamina as primícias, contamina a massa. Jericó foi a primeira parte de Canaã. Quem lembra das muralhas de Jericó? O que talvez muita gente não sabe é que Jericó seria primeiro Jericó seria destruída. Uma parte de Jericó seria totalmente consagrada à destruição, outra parte consagrada aos tesouros do Senhor. O ouro, as coisas preciosas seriam consagradas ao tesouro do Senhor. Então, Jericó seria as primícias da terra da conquista. O primeiro seria do Senhor, para que todos os demais territórios fossem deles. E aí o Senhor diz, guarde do anátema, guarde da maldição, guarde que ninguém toque em coisa consagrada. Aí foi Acã e pegou. Quando Acã pegou e trouxe coisas consagradas para a vida dele, para o meio do arraial, do grupo, então ele trouxe maldição. Quando eles foram para a próxima conquista, que era Ai, que era pequena, eles perderam. Foram extremamente envergonhados, tiveram que sair fugido e morreu gente. Quando Josué se prostrou e chorou e disse ao Senhor, Senhor, agora o que vão pensar, o que vão falar? Agora todo mundo vai crescer, ninguém vai acreditar em nós, vai vir todo mundo para cima de nós. O Senhor falou, levanta, tem maldição no meio de vocês, tira o anátema, tira a maldição, e eu vou abençoar vocês. Por quê? Porque foi contrariado, foi contaminado as primícias. Jericó, que era as primícias, é consagrada ao Senhor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, diga comigo, ao fim de um certo tempo, presta atenção nos detalhes, Caim trouxe do fruto da terra, diga comigo,
uma oferta ao Senhor. Então, tem tempo envolvido, no fim de um certo tempo, uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe, o que está escrito aí? Trouxe o quê? Diferente. Trouxe das primícias, dos primeiros do seu rebanho, da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Porque Caim não foi as primícias, Caim deu uma oferta ao fim de um tempo e não os primeiros. Deus não se agradou de Caim e não se agradou da sua oferta, se agradou de Abel e não se agradou. Mas não que Deus o rejeitou, Deus deu a oportunidade para ele reparar. E ele não reparou, e é onde ele se perdeu. Então, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. A entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos do Senhor. Isso tem que entrar dentro de você. Feriu também a todos os primogênitos da terra, as primícias de todas as suas forças. Por que as primícias de todas as suas forças? O Senhor chamou os primogênitos dos egípcios de as primícias do seu vigor, o meu vigor, das minhas forças. O cumprimento da promessa do Senhor e o poder do Senhor está justamente em consagração dos primeiros. De dar ao Senhor as primícias, de reconhecer. É a lei, a prática lei das primícias, ou a falta traz consequência para a nossa vida, como a Escritura diz, né? Quando Deus protege os primogênitos dos israelitas, Ele os comprou. Quando Deus poupou lá no Egito, então Deus os comprou, eles se tornaram propriedade do Senhor. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra. E nós, dentre toda a criação, leia aí você, por favor. Nos tornamos o quê? Seus primeiros frutos. Nós somos os primeiros frutos do Senhor. Este princípio funciona em todas as áreas. Diga comigo, primeiro dia da semana, primeiras horas do dia, antes de dar a primeira garfada, consagrar a comida, o primeiro de tudo, as primícias da vida. Diga comigo, Deus quer estar em tudo, receber a honra por tudo, Ele deve ser o nosso tudo. As primícias estão em tudo. Bispo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não ouviu. Mas muitos já ouviram. E é justamente por não colocar o Senhor em primeiro lugar e por não dar as primícias, é que muitos estão vivendo à margem. Por não aprender a consagrar as primícias ao Senhor, é que muitos estão deixando de viver a consagração do ventre, gerar uma geração poderosa de bênção, a consagração da sua terra, a consagração do seu negócio. Tem gente que já aprendeu isso, tem gente que sabe. Primeiro negócio do Senhor. Por que nós fazemos consagração dos dizimistas no primeiro domingo do mês, para começar o mês? Por que nós começamos com uma oferta especial no começo do ano? Porque consagrando o nosso ano. Porque é o ponto de partida para consagrar todo o resto. Na hora, nós não podemos fazer como Malaquias. Olha o que diz Malaquias. Na hora de trazerem os animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados,
e doentes como oferta, também não veem mal algum? Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Espera aí, se você pega um presente e vai oferecer algo defeituoso, quebrado, coxo, cego, manco, oferece ao seu governador. Ou seja, oferece a alguém importante, vê se ele vai aceitar. Aí ele diz assim: quando vocês trazem a mim roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Na época de Malaquias, o povo, sabendo sobre isso, ainda oferecia ao Senhor animais como oferta defeituoso, cego, coxo, cheio de bicho, todo defeituoso. O Senhor diz: não vou recebê-los das suas mãos, não vou aceitar, e não vou ouvir tuas orações. Por quê? Porque vocês estão me tratando com desprezo. A atitude de vocês é desprezível. Muitos dizem querer muito, mas o que oferecem a Deus é vergonhoso. É o que eles queriam. Eles queriam muito de Deus, mas ofereciam a Deus algo vergonhoso. Tudo relacionado a Deus é difícil, né? Geralmente, você já prestou atenção sobre isso? Tudo relacionado a Deus é difícil. A gente não corta na carne, não corta. Sabe por quê? Porque a gente não crê no que está escrito, porque não crê nele como provedor, não crê como, quando eu consagro a ele as primícias, vai transbordar, vai abundar. Você vê que o próprio Salomão está falando sobre isso. Quem gosta de ficar lendo provérbios aí, ou lendo que a moda aí das redes sociais, só que eu quero dizer uma coisa, versículo por versículo, meu filho, sem coração não vai não, viu? É o que eu sempre digo para as pessoas: abençoado não, motivado não é abençoado, é bem diferente. Tem que ter uma carga de unção sobre a vida da pessoa, tem que ter uma carga de bênção sobre a vida da pessoa, porque se não tiver uma carga de bênção sobre a vida da pessoa, e tudo tem a ver com intenção e motivação. Você sabe que nós somos julgados por Deus, não simplesmente pelo que fazemos, mas com a intenção e a motivação que fazemos. Aí que está a questão. Se eu faço com a intenção e a motivação certa, se eu faço de coração, né? Como a Bíblia diz, Deus ama ao que dá, mas ao que dá com alegria, com prazer. Geralmente a gente quer tirar de Deus, quer tirar da obra, do reino, né? Deus, eu quero tudo que Deus tem para me dar de bom, mas eu não quero dar nada a Ele. Eu quero que Ele derrame tudo que Ele tiver de melhor sobre a minha vida, mas o que eu dou a Ele? Já parou para pensar nisso? Eu quero que Deus esteja assim, com os olhos me acompanhando, mas eu dou a sobra do meu tempo a Ele. Eu quero que Deus me abençoe e prospere o meu negócio de forma, mas quando chega na hora de eu consagrar as primícias e dar a Ele os primeiros, eu não dou. Porque eu não acredito. Porque eu não creio. E aí eu estou me sabotando. Eu estou sabotando, contaminando a raiz. Porque se a raiz é santa, o resto vai ser santo. Se as primícias são santas, a massa vai ser santa. E assim por diante. Deus tem prometido muito, mas alguns nem começaram a cortar a lenha do sacrifício, quanto mais entregar o seu Isaac. Não comecei nem a me preparar, nem cortar a lenha, quanto mais oferecer meu Isaac, pelo amor de Deus. São coisas que a gente precisa refletir. Se eu perguntar assim, quem quer mais? Levanta a mão agora, vamos lá, quem quer mais? Você precisa entender esse princípio. Há uma mudança de estação. Sabedoria por sabedoria não vai te salvar. Conhecimento por conhecimento não vai te salvar. Você precisa de uma carga de unção.
Você precisa de revelações para a tua vida. Você precisa da bênção. É como eu disse, lê lá depois de Daniel 2. Os sábios todos pereceram. Mas aquele que tinha a verdadeira comunhão com Deus foi promovido. Cresceu em tempos terríveis. Ocuparam posições elevadíssimas. E Deus quer levantar os seus. Deus quer fazer o mesmo hoje. Ele pode nos colocar 10 vezes à frente. 10 vezes mais sabedoria. Ele pode nos colocar 10 anos à frente. Ou não? Sim ou não? Assim como tem gente 10 anos atrasado. A vida está parada lá. A vida está parada lá. 10 anos. Não acompanhou. Mas tem gente que também já está 10 anos à frente. Não existe santificação sem primícias. Referência, por favor. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado, o que será chamado? Consagrado, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Diga comigo: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Você vê que Jesus era as primícias dos céus e as primícias de Deus na terra. Maria e José consagraram as primícias. Foi dado a eles e eles consagraram. Esse último texto que nós lemos, Deus está mostrando que Ele está pronto para abrir o útero de Isabel, ou seja, a chamada estéril. Sabe, gente que nunca gerou? Sabe que gente que nunca gerou algo glorioso? Isabel já era uma velha. Isabel já tinha passado da hora. E Deus abriu o ventre de Isabel de forma sobrenatural, e ela gerou João Batista, que dentre os homens foi o maior. A Bíblia diz: dentre homens foi o maior. E a jovenzinha virgem gerou o extraordinário, a coisa mais gloriosa que já passou por essa terra. Que ele foi um tempo de mudança no mundo. Foi um tempo de transformação, onde a velha estéril frutificou a graça e a jovem gerou o impossível. São promessas que Deus tem feito sobre nós. E hoje, Deus está falando de úteros cheios de graça, favor, geraram o que era impossível para as duas. E é o que Deus está prometendo a nós, essa graça, essa consagração de útero, essa consagração da geração, essa consagração dos próximos frutos, a consagração da raiz que gera fruto, que consagra e traz frutos abençoados para a sua vida. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor, pega o teu propósito. Tanto João como Jesus foram gerados pelo sobrenatural. Feche os seus olhos e segure no seu coração. O útero de Isabel foi curado. E o poder do Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria. Quando o poder do Espírito Santo, quando o anjo falou com Maria, ela falou: que aconteça conforme a tua palavra. Que aconteça conforme o Senhor está falando. O poder está na palavra. Uma vez a palavra liberada, ela vai se cumprir. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus.
Não há o que Deus não possa fazer. O impossível acontecerá na vida de pessoas que estão como a velha estéril. E também de pessoas que estão como a virgem que nunca gerou. Uma unção de graça, favor, transbordará trazendo o sobrenatural, o impossível sobre a sua vida. Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Queridos, Deus quer consagrar úteros aqui. Deus quer consagrar úteros e fazer desses úteros santos. E se o útero é santo, se a sua vida é consagrada a Deus, tudo a partir daí, se você dá as primícias ao Senhor, se você coloca Deus em primeiro lugar de verdade na sua vida, não de boca, para de dar de boca, dê com obras, separe tempo, dedique a sua vida, consagra as primícias que Ele coloca nas suas mãos. Se a massa se as primícias são santas, a massa o é. Se a raiz é santa, o fruto vai ser. Faça propósitos com Deus. Estabeleça isso. Eu dei o dízimo ao Senhor. Você não deu, é dele. A gente não dá o que já é dele. A gente devolve. Você vai dar aquilo que aí pertence a você. Mas aprenda. Hoje nós estamos aqui dando as primícias do nosso dia, as primícias da nossa semana, as primeiras horas, os primeiros louvores, as primeiras adorações. Aprenda pela manhã, quando você levantar, dê as primícias ao Senhor. Separe tempo, se dedique, adore, venha ouvi-lo falar, deixa Ele te preparar, porque há uma mudança de estação e só vai suportar realmente quem tiver essa sabedoria, essa comunhão, esse poder, essa revelação que Ele já está dando. Há uma mudança de tempo. Então não caminhe mais da mesma forma. Aprenda, consagra teus filhos, consagra o primeiro filho, consagra o primeiro negócio, consagra a primeira empresa, consagra o primeiro salário, consagra os primeiros frutos, consagra. Não se assente uma mesa sem fazer antes da primeira garfada, consagra. Tudo que Deus tem te abençoado, consagra. Honra o Senhor com as primícias. E vai transbordar na tua vida. Ele está nos preparando para isso. Não toque nas primícias, não trabalhe com as primícias, separe as primícias. É dele, é dele. É separado para Ele, é separado para Ele. Tem uma mensagem poderosa aqui para nós. Bispo, Deus está me chamando a atenção. Não, Deus está te preparando para algo maior. Porque Ele vai fazer coisas estrondosas. Sabe essa frase? Diga: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo. Diga: não me deixe de fora. Não deixe. Diga a Ele: não me deixe de fora, não me deixe de fora, Senhor.
Deus estava mostrando a Daniel, olha que coisa estrondosa, Deus mostrou a Daniel que era uma mudança de tempo e estações. E Deus estava dizendo assim: eu estou destronando reis e estabelecendo reis. Leia aqui comigo, ó. Ele muda as épocas e as estações. Diga comigo: destrona reis e os estabelece. Diga comigo: dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Essas mudanças de estações estão vindo. Elas estão acontecendo. Nós estamos numa mudança de estação. Ele revela coisas profundas e ocultas. Coisas profundas e ocultas. Ele está revelando. Tem um versículo, ele diz assim, ele termina dizendo assim: eu te agradeço e te louvo, ó Deus, Deus dos meus antepassados. Diga comigo: tu me deste sabedoria, poder e me revelaste o que te pedimos. Tem mudanças acontecendo. Tem mudanças de estações, mudança de tempo. Agora somente em Deus, porque não são revelados a todos. Ele não só nos revela, mas Ele como nos coloca. Tanto é que quando Deus disse isso, a Daniel estava falando de hoje. Não pense você que é de lá não. Estava falando de hoje. O tempo vem. Ele estava no Império Babilônico, já passou os impérios. E vem se cumprindo. Mas Deus já imediatamente colocou Daniel na posição mais alta. Enquanto os sábios da Babilônia estavam perecendo e sendo exterminados, como muitos sábios estão perecendo e sendo exterminados, Daniel estava sendo colocado na posição mais alta, no cargo mais alto, estava prosperando. Deus quer fazer isso com os seus. Deus quer fazer isso com os seus. Deus quer fazer isso na sua vida. Há uma porta aberta no céu, sobe aqui. Não é no raso, querido. Ou você crê ou você não crê. Se lança. Coloca Deus em primeiro lugar. Dê as primícias ao Senhor. Você entendeu que as primícias? O que adianta? Talvez você fale assim: eu dou as primícias, eu dou o dízimo ao Senhor, mas você não dá o seu tempo ao Senhor. O seu tempo é sobra para o Senhor. Você busca a Deus, adora Ele quando dá, se der, e se der vontade. Isso não é primícias. Dele é primícias da tua vida, de tudo que é seu. Amanheça o dia, fala com Ele em primeiro lugar. Chegou o dia do Senhor, primeiro para o Senhor. Deus te abençoou, colocou nas suas mãos, o primeiro é dele. É santo, é consagrado. Eu vou trabalhar. Não, não trabalha, não trabalha. O que é santo é o Senhor, não, você não pode trabalhar. Olha isso. Porque é santo. Está lá, honra o Senhor com as suas primícias. Honra o Senhor com as primícias da tua fazenda. E vai transbordar abundantemente os teus celeiros e os teus lagares. Quem está entendendo, por favor? Com seus olhos fechados, fala com Deus. Deus está te chamando para esse entendimento. Esse entendimento que te leva para esse novo ciclo que está acontecendo como cabeça. Que não te deixa de fora desse mover que te inclui. Tem uma mudança de estação aí. Tem uma mudança de estação, uma mudança de tempo acontecendo. E se você não quer ficar de fora, diga a Deus: Senhor,
Não me deixa de fora. Diga: Espírito Santo, me ajuda a dar as primícias ao meu Senhor, consagrar as primícias ao meu Senhor, dar os primeiros a Ele, porque Ele é digno. Se você levantou hoje, está aqui, é porque Ele colocou o espírito, o fôlego de vida em você. Se você está aqui hoje e teve energia, é porque Ele te deu vida, te deu saúde e você está aqui. Se você, tendo muito ou pouco, Ele colocou nas suas mãos o que você tem nas mãos hoje. Honre a Ele com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, e Ele vai te honrar cada vez mais. Honre e você será honrado. A Bíblia diz: eu honro os que me honram. Então honre ao Senhor e Ele vai honrá-lo de forma sobrenatural. Nós somos as primícias do Senhor. Nós não fomos chamados para ser a sobra. Nós não somos a sobra, nós não somos o resto. Ele não olha para nós e diz assim: olha que eu tiver tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Não, nós somos as primícias dEle. Nós somos suas prioridades. Então faça dele a sua prioridade. Faça dele a sua prioridade. Faça dele as primícias na tua vida. E as primícias vai levá-lo para um outro nível. Porque se as primícias são santas, a massa também o é. Se a raiz é santa, o fruto vai ser. Que lindo! Se a raiz é santa, o fruto será. Tem que doer na carne. Talvez precisa acontecer mudanças que vai doer. Mas se você quer uma vida gloriosa, então para de ser ouvinte. O chamado de Abraão doeu na carne dele. Foi uma decisão radical, mas valeu a pena. Valeu, porque aquela atitude trouxe tantas bênçãos para a vida dele, que hoje nós estamos aqui, somos herdeiros dessas bênçãos, estamos aqui falando dele, estamos aqui nos edificando com aquilo que Deus fez na vida dele, e ele se tornou bênção na nossa vida também. Consagra a sua vida, consagra tudo que é seu, e daqui para frente, tenha isso como uma prioridade, seriedade. Eu vou consagrar as primícias ao Senhor. Tudo vai ser ao Senhor em primeiro lugar. E quando você faz isso, Ele vai tratá-lo com a mesma medida. Porque com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Ele mesmo diz: aqueles que me honram eu honrarei. Aqueles que me honram eu honrarei. Aleluia. Diga a Deus: eu vou buscá-lo em primeiro lugar, Senhor. Eu vou priorizá-lo, Senhor. Eu quero amá-lo acima de todos os meus amores terrenos. Eu quero assumir esse compromisso. Talvez eu não entendesse, Senhor. Eu não entendia o que era realmente as primícias. Consagrar as primícias ao Senhor, eu não entendia, Senhor. Mas agora, a partir de então, eu quero consagrar as primícias ao Senhor. Tudo na minha vida, os primeiros serão consagrados ao Senhor. Aleluia. Essa oração é sua. Essa oração é sua. Rasga o teu coração. Eu vou erguer minhas mãos e adorar.
Rasga o teu coração e fala para Ele. Confie. Essa é uma decisão de confiar. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Não vai haver dúvida na minha fé. Eu vou por tudo ou tudo, porque eu confio no Senhor. Eu acredito na Tua onipotência. Eu acredito na Tua onisciência. Eu acredito na Tua onipresença, Senhor. Eu acredito nas Tuas promessas, eu acredito na Tua palavra, Senhor, eu acredito. Meu coração pertence a Ti e a mais ninguém. Confiarei em Ti, darei o meu melhor em Teu altar prostrado. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. Fala aos corações, Senhor. Que haja alianças sendo feitas aqui hoje. Que haja, meu Pai, consagração, Senhor. Dedicação. Diga primeiramente, eu quero consagrar minha vida ao Senhor, meu Deus. Eu quero consagrar as primícias ao Senhor. Eu quero consagrar a raiz ao Senhor, que sou eu. Eu quero consagrar a minha vida, a minha empresa, os meus negócios, a minha família ao Senhor, meu Deus. Eu quero consagrar, Senhor. Porque a partir daí, tudo será santo, tudo será abençoado, consagrado a Ele, e bênçãos incríveis. Aleluia. Confie nele. Chega de duvidar. Chega, confie nele. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero viver uma fé com obras. Minha fé não será uma fé sem obras, não, Senhor. Isso, diga a Ele, diga, eu confiarei em Ti, Senhor. Darei o meu melhor, Senhor, em Teu altar prostrado, até o fim. Diga a Ele, confiarei e darei o meu melhor. Meu coração pertence e a mais ninguém, Senhor. Isso, mais uma vez, diga, confiarei. Confiarei em Ti. Meu coração pertence. Segura o teu propósito 52 dias. Ó meu santo e poderoso Deus. Que 52 dias seja realmente uma mudança de estação e de ciclo na vida do Teu povo, Senhor. Não, o Senhor não nos chamou para viver à margem, uma vida derrotada, fracassada, infeliz, frustrados. Não, nós somos as Tuas primícias, Senhor. Nós somos as Tuas primícias. Restaura, Senhor. Acima de tudo, restaura a comunhão com o Senhor. Restaura a fé. Restaura a fé, Senhor.
Restaura a fé do teu povo. Que essa chama possa queimar, arder nos corações. Restaura, Senhor. Restaura o fogo. Restaura famílias. Restaura casamentos. Restaura o amor, o respeito. Restaura, Senhor. Restaura o financeiro. Restitui, Senhor. Restaura a saúde física, mental, emocional. Restaura o que só o Senhor pode fazer. E que haja uma mudança, Senhor. Uma mudança de tempo, uma mudança de ciclo. E eu peço mais uma vez, meu Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, Senhor. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não nos deixe de fora, Senhor. Não nos deixe de fora. Não deixe a tua igreja de fora. Abençoa, Senhor. Abençoa cada pessoa que aqui está. Nós nos entregamos de corpo, alma e espírito, Senhor. Diga sim ao Senhor. Diga: Senhor, eu vou colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Diga: Senhor, eu vou dar as primícias ao Senhor. Eu vou consagrar as primícias ao Senhor. Porque se as primícias são santas, a massa também será. Se a raiz é santa, os frutos também serão. Diga: eu quero honrá-lo com as primícias. E eu sei, eu creio, como está escrito, minha vida vai transbordar em bênçãos. Diga: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Me inclua, Senhor. Me inclua nos teus planos, nos teus propósitos. Me inclua. Amém e amém. Eu te abençoo, abençoo tua vida, abençoo teu projeto, abençoe em nome do Senhor Jesus, e que esse propósito 52 dias seja realmente uma mudança de estação, uma mudança de ciclo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Para Jesus, bem forte.